Excelentíssimos vereadores que compõem o plenário desta casa. Verificando a existência de quórum legal, dou por aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal prevista para esta data, rogando ao Criador que ilumine e inspire nossos pensamentos e trabalhos. Inicialmente, apresento minhas saudações a todos, em especial aos ilustres visitantes, bem como a todos que recebem a transmissão dos trabalhos via internet, aos ouvintes que recebem a transmissão desta sessão através da Rádio Pomerode e aos representantes da imprensa que prestigiam esta sessão. Solicito ao segundo secretário, o vereador Rafael Fitzreiter, que faça a leitura do extrato da ata da sessão anterior, tendo em vista que seu conteúdo já foi enviado aos ilustres vereadores por e-mail, no prazo regimental. Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Pomerode, na segunda sessão legislativa, em 11 de março de 2014, com início às 19 horas. Reuniu-se a Câmara de Vereadores do município de Pomerode, tendo na presidência o vereador Horst Lemke, vice-presidência o vereador Klaus Kran, primeiro secretário o vereador José Marido da Silva e segundo secretário o vereador Rafael Fitzenreiter. Com a presença da totalidade dos senhores vereadores, o senhor presidente deu por abertos os trabalhos. Procedeu-se à leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada. Indago aos ilustres vereadores se alguém tem alguma observação aos termos da ata. Verificando que nenhum vereador tem alterações a propor, coloco a ata em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovada por unanimidade. Em continuidade, solicito ao primeiro secretário, o vereador Amarildo da Silva, para que faça a leitura do material de expediente, que se encontra na secretaria para esta sessão. Correspondências recebidas do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal, oficia que, conforme negociação salarial eleita em Assembleia da categoria, reuniu-se com o prefeito e definiu a revisão e reajuste salarial referente a 14 meses no percentual de 7% a ser pago a todos os servidores no mês de março de 2014, a todos os servidores no mês de março de 2014 e 1,32% a ser pago no mês de setembro de 2014 a todos os servidores. Auxílio alimentação no valor de R$ 170 mensais e o auxílio transporte no valor de R$ 90 mensais. Destaca que somente foi possível concluir a negociação em 17 de março em razão do início da inflação do mês de fevereiro ter sido divulgado pelo IBGE na data de 12 de março de 2014. Para tanto, requer que seja aprovado com urgência o referido projeto de lei enviado pelo Executivo Municipal para que o reajuste seja concedido aos servidores já na folha do mês de março de 2014. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Complementar número 284/2014. Autoriza a concessão de reajuste aos servidores públicos do município, suas autarquias e fundações e atualiza o valor do Vale Alimentação e Auxílio Transporte em regime de urgência especial. Projeto de Lei Complementar número 285/2014 dispõe sobre o reajuste dos benefícios sem paridade mantidos e pagos pelo Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos do município de Pomerode, FAP, a partir de 1º de janeiro de 2014, em regime de urgência especial. Matéria do Legislativo. Indicações. Indicação número 47/2014, do vereador Horst Lemke. Indicação número 48 e 49, do vereador Klaus Kran. Indicação número 50/2014, da vereadora Karin Radins-Reff. Indicação número 51/2014, do vereador Horst Lemke. Indicação número 52/2014, do vereador Klaus Kran. Requerimento. Requerimento número 11/2014, da mesa diretora. Objeto: solicitação de envio pelo Executivo dos empenhos, liquidações, pagamentos de notas fiscais
relativo aos fornecimentos feitos por Mário Voi para o município de Pomerode, bem como informações sobre a modalidade de contratação, os motivos da dispensa de licitação. Portaria número 52/2014 do presidente da mesa, constitui comissão permanente de licitação, designa pregoeiro e equipe de apoio. Artigo 1º. Fica constituída nos termos do artigo 51 da Lei número 8.666/93, a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Vereadores de Pomerode, Santa Catarina, para julgamento de licitações do ano de 2014, composta dos seguintes servidores públicos municipais, com a respectiva denominação de cargos. Comissão Permanente de Licitação. Presidente Celso Vinícius Domingos Parisotto. Secretário Wilfrido Dalman. Membro Cleide Halber. Membro Moira Porto Petrucci. Artigo 2º. Fica designado nos termos do artigo 7º do Decreto Federal número 3.555, de 8 de agosto de 2000, o pregoeiro e a equipe de apoio para licitações na modalidade de pregão da Câmara Municipal de Vereadores de Pomerode, Santa Catarina, para licitações no ano de 2014, composta dos seguintes servidores públicos municipais, com a respectiva denominação de cargos: pregoeiro Moacir Bauman, equipe de apoio Celso Vinícius Domingos Parisotto, Wilfrido Dalman, Cleide Halber, Moira Porto Petrucci. Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Matéria da ordem do dia. Em única discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 313/2014, de autoria do vereador Amarildo da Silva, institui a Semana Municipal de Segurança no Trânsito anualmente no município de Pomerode. O material lido fica entregue à assessoria legislativa para os devidos encaminhamentos. Em seguida, na forma regimental, dou início ao grande expediente e solicito ao primeiro secretário que informe os vereadores que se inscreveram previamente para fazer uso da tribuna nesta noite. Vereadores inscritos: vereadora Karen, vereador Nelson, vereador Rafael, vereador Marcos, vereador Klaus e vereador Horst. Inicialmente, convido a vereadora Karen Radincers para fazer seu pronunciamento na tribuna. Excelentíssimo senhor presidente Horst Lemke, nobre colega vereadora Letícia, distintos colegas vereadores, estimados visitantes que nos honram nesta casa, em especial aos nossos queridos vereadores mirins, a nossa imprensa falada e escrita, aos ouvintes da Rádio Pomerode e aos internautas que nos acompanham. Trago aqui a indicação número 50/2014, que tem como objeto manutenção e colocação de protetores laterais na ponte. Então, a ponte localizada na Rua Rega 2, entre as residências 2154 e 2205, próximo do Vereadouro de Ônibus, necessita de manutenção e colocação de protetores laterais, para oferecer segurança aos usuários, em especial pedestres e ciclistas, que estão totalmente expostos a riscos de queda e danos pessoais. Sob essa justificativa, a pedido, encaminho este assunto ao Executivo Municipal para que determine a Secretaria de Obras para que adote as providências cabíveis que o assunto requer. Também quero comunicar que estou enviando um ofício ao secretário de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, o senhor Maurício Wisniewski, também na Rua Rega 2, logo após a residência 2205, de propriedade da senhora Arlete Fibrantes, se localiza um terreno que tem muitas árvores, que aparentam possibilidade de cair sobre o leito dessa, e com isso danificar a rede elétrica. Nesse terreno também são instaladas 2 caixas de água do SAMAI.
Tendo em vista a necessidade, então, do corte dessas árvores, é necessário que a Diretoria do Meio Ambiente efetue uma vistoria in loco para autorizar, então, o corte dessas tais árvores. Então, peço a gentileza de tomar as devidas providências para que, então, a senhora Arlete possa fazer o corte dessas árvores. Além disso, senhor presidente, quero aqui usar a tribuna, então, para falar sobre 3 assuntos ainda. No dia 12 de fevereiro passado, a direção da escola, doutora Amadeu da Luz e a APP, encaminharam um expediente ao Executivo consultando da possibilidade de aquisição de um terreno próximo às instalações atuais, em razão do crescimento da demanda de alunos nos últimos anos e também da implantação do ensino bilíngue desde 2009, que exige a ampliação do espaço físico, que já é insuficiente. Aqui eu vejo o senhor Eugênio Zimmer presente, que foi uma pessoa muito iluminada em construir a Escola Amadeu da Luz, na época, 1985, e hoje a escola, com quase 500 alunos, 480 alunos, é um orgulho ali para a nossa comunidade, para a nossa cidade de Pomerode. E já se encontra, o espaço físico já é insuficiente, estamos solicitando a ampliação do espaço físico. Fico muito satisfeita com a iniciativa, que espero que seja concretizada, pois tenho um carinho especial por essa escola. Tanto que já no ano passado eu estava convicta da necessidade de ampliação de suas instalações, o que inclusive me lembrei de uma conversa com o senhor Nilo Folkman, proprietário de um terreno contíguo, que mostrou interesse na venda do restante do terreno ou parte dele. Essa conversa aconteceu na época que a Prefeitura adquiriu o terreno do senhor Nilo Folkman para a construção da quadra coberta, em 2008. No mês de janeiro deste ano, tive uma rápida conversa com o Procurador-Geral do município, o senhor Gilmar Fortlander, nesta casa, com quem comentei o assunto, que também demonstrou interesse, pois já trabalhou na Escola Amadeu da Luz, o que me deixou muito satisfeita, pois entendeu a real necessidade da escola e iria conversar com o prefeito. Repito que fiquei muito feliz com a iniciativa da direção da escola e da APP ao oficializar ao Executivo a necessidade de ampliação, o que vem em reforço das iniciativas que eu já havia tomado. E espero que realmente o assunto seja tratado com prioridade pelo senhor Prefeito Municipal e pela Secretária de Educação, para que a aquisição do terreno e a ampliação possa ser executada em tempo hábil, de modo a que no futuro muito próximo não se venha a enfrentar dificuldades por falta de espaço em razão do crescimento da demanda de alunos, pois a educação deve ser tratada com toda a responsabilidade, o que começa por oferecer instalações físicas adequadas aos alunos e profissionais do ensino, por ser essencial a qualidade educacional. Hoje, a cozinha e refeitório da escola está no seu limite máximo para o atendimento aos alunos, e a questão de mobilidade está prejudicada para os auxiliares prepararem as refeições da merenda e almoços. É preciso, urgentemente, um ambiente maior e melhor estruturado, além da construção de 4 salas de aula para o ensino bilíngue. Também trago um outro assunto, senhor presidente, onde quero agradecer à secretária de Educação, que está agilizando a questão solicitada por esta vereadora no ano passado, para que todos os alunos tenham a sua carteira de identidade no final do 5º ano, ou seja, até os 10 anos de idade. Como solicitei em meados do ano passado, não houve como a Secretaria de Educação se organizar, mas agora as escolas já estão realizando um levantamento com os alunos do 6º ano e 5º ano, para que a Secretaria de Educação possa tomar as devidas providências para que esses alunos possam providenciar a sua carteira de identidade. Isso possibilita a questão de muitos transtornos que ocorrem durante a vida escolar da criança, pois em muitos momentos participam de passeios, excursões e até de competições, onde é exigido o documento de identificação. E para finalizar, como não usei a tribuna na semana anterior, mas ainda estamos no mês de março, o mês da mulher, quero parabenizar a equipe de futebol feminino do Porads, que novamente organizou um torneio de futebol suíço no último dia 9 de março, na Associação do Porads, onde houve a participação de 7 equipes, sendo 2 equipes de Pomerode e as outras da região próxima. Ao casal Jonas Gretel e Relita,
recebam os nossos cumprimentos e todo o carinho e respeito ao futebol feminino, onde a equipe da Associação Porat sempre se destaca. Este ano já foi a 8ª edição desse torneio de futebol suíço, o que significa que há muitos anos essa programação já vem abrilhantando a Semana da Mulher em nossa cidade. Também quero deixar um abraço à outra equipe corajosa de Pomerode, que participou, o Avaí Pomerodense. Parabéns. Sala das Sessões, vereadora Karen Heft. Em seguida, convido o vereador Nelson Fischer para que faça seu pronunciamento. Excelentíssimo senhor Horst Lemke, colegas vereadoras, vereadores, distintos visitantes, também a todos que estão acompanhando essa sessão através da internet e amanhã pela retransmissão através da Rádio Pomerode. No mês de fevereiro, a emissora de TV alemã, Deutsche Welle, estiveram aqui em Pomerode e região, mais exatamente Pomerode e Blumenau, gravando uma reportagem especial sobre os descendentes de imigrantes que misturam o alemão e o português na hora de conversar, de se comunicar. Durante a visita ao Vale do Itajaí, foram gravadas cenas aqui em Pomerode e também em Blumenau, para o especial que será transmitido em toda a Alemanha, sobre o ano da Alemanha no Brasil. Em Pomerode foi gravado um vídeo com um pouco mais de 6 minutos de duração, onde os descendentes de imigrantes misturam o alemão e o português. O idioma trazido pelos imigrantes da Alemanha acabou mudando muito aqui no Brasil, e a mistura do alemão e do português virou uma forma de falar. Por exemplo, comprar, compria, né? Então, acrescentando o ian, já vira, segundo algumas pessoas, já vira um português, o alemão. Inclusive, palavras novas foram criadas que não existem nem no idioma alemão e nem no português. Como, por exemplo, mondabi. O alemão se refere a essa palavra como para o amendoim. Mas essa palavra mondabi não existe nem na palavra no nosso dicionário português, nem no alemão. Em Pomerode foram gravadas cenas em texto alto, na rota do Enxaimel, mais exatamente na Casa Zivert, também no centro de nossa cidade, no comércio local, nos supermercados, na farmácia, no banco, e também entrevistas com a comunidade. E o vídeo pode ser acessando o meu site no endereço www.vereadornelson.com.br. E também irei disponibilizar outro vídeo gravado na Casa Zivert, na rota do Ixamel, em texto alto. Também, no dia 7 de maio, encerram as inscrições para se fazer o novo título de eleitor, para quem ainda não tem, e também para a transferência de domicílio eleitoral, como por exemplo de uma cidade para outra, ou mesmo de estado e do país. E a pessoa basta se dirigir ao cartório eleitoral, no caso de nossa cidade fica junto ao fórum, com um documento de identificação com foto, no caso um documento de residência, e também, no caso do pessoas do sexo masculino, o certificado de reservista, ou então a inscrição no serviço militar. E devem ir pessoalmente ao fórum, ao cartório eleitoral, visto que também pode ser acessado o site do cartório e pode ser feita a inscrição, o passo inicial pode ser dado pela internet, mas depois
deve-se comparecer pessoalmente ao cartório eleitoral. Visto que este ano nós vamos ter eleições para presidente, para senador, para deputado federal, para deputado estadual e também para governador. Então é muito importante para que as pessoas que vieram residir aqui em nossa cidade e ainda têm o seu título de eleitoral como domicílio da cidade onde veio, fazer essa transferência para que eles também possam então participar desse ato de civismo para poder então ajudar a decidir em escolher as pessoas para presidir então os destinos, ou estar frente aos destinos do nosso país e também do nosso estado. Então, as pessoas que ainda não fizeram essa transferência, então o façam com urgência, não deixar para os últimos dias, porque normalmente há formação de filas e às vezes até o esquecimento de algum documento. Sala de sessões, vereador Nelson Fischer. Convido em seguida o vereador Rafael Fitzgerald para seu pronunciamento. Excelentíssimo presidente desta casa, senhor Horst Lemke, em seu nome gostaria de cumprimentar as demais vereadoras e os demais vereadores, a prezada comunidade presente aqui hoje na Câmara, também os distintos vereadores mirins, e cumprimentar aos que nos assistem online, através do site da Câmara, e aos que nos ouvirão através da Rádio Pomerode. Primeiramente, prezados vereadores e comunidade, gostaria de até informar que na quinta-feira passada, a bancada do PSDB, junto com o prefeito municipal e o deputado federal Marco Tebaldi, estivemos pela manhã na prefeitura, com o intuito de concretizar e contemplar a assistência social com um kit, que foi um pedido nosso, dos vereadores do PSDB, e atendido pelo deputado federal Marco Tebaldi. Este kit, prezada comunidade, que já foi entregue à assistência social, é num total, né, de computadores, impressora, geladeira, armários para escritório e também um carro, né, que são cedidos à assistência social com o intuito de melhorar os trabalhos, né, da mesma. E permite uma parte? Vereador Zoni, sim. Só para complementar a vossa fala, que esse kit é para o Conselho Tutelar. É um Palio Viking, né? São computadores, impressora, geladeira, bebedouro. Então, nós fizemos este contato, né, ano passado, como a Vossa Excelência já falou. E dizer também que um dos motivos da nossa vinda a Brasília, eu, vereador Amarildo, esse é o resultado, e fora os 500 mil ainda, que é para o Hospital e Maternidade Rio do Texto para reformas. Então esse foi um dos motivos. E só dizer para os informantes aí que nos criticaram por nós ter ido a Brasília, até meio agressivo, dizendo que se a gente trouxe o dinheiro no bolso ou nas cuecas, e agora a gente está mostrando para a comunidade que este ato que a gente fez, ele se concretizou, e realmente conseguimos trazer o que ele propôs para a gente, não nos enganou e sim trouxe, não foi muito, mas com certeza esse ano vamos nos cobrar de novo, como já conversamos com o deputado Marco Tebaldi, então agradecer a ele também, e com certeza esse ano nós queremos mais que este kit para Pomerode. Então, conforme ele já vinha solicitando em umas próximas reuniões que nós vamos ter com ele, nós para nos indicar o que a Pomerode realmente necessita de imediato, que ele possa ajudar dentro das emendas dele. Então, num próximo encontro com ele, para decidir o que ele poderá trazer para a nossa cidade. Então, eu acho que foi sim um ato que partiu
de nós 3 vereadores do PSDB, e se é para fazer tudo de novo e vamos correr atrás, é a nossa função também de vereador correr atrás de coisas que o nosso município só tem a ganhar. Então eu acho que conforme esse carro já vinha sendo usado, já tinha um carro, mas não era um carro ideal no Conselho Tutelar, e esse vem bem equipado. Então este carro já, numa dessa, até uma sugestão minha, que no posto do Ribeirão Areia, os funcionários têm que se deslocar até a PAI, até outras as enfermeiras que trabalham. Então eu gostaria de fazer essa sugestão até para o líder do governo, se pudesse sim, se esse carro que estava sendo usado na assistência pudesse ser transferido para o posto de saúde do Ribeirão Areia, que realmente eles têm que usar o próprio carro para se deslocar durante o expediente. Obrigado pela parte. Permite-me uma parte, vereador Rafael. Sim. Cumprimentar as vereadoras, o presidente dessa casa, Horst Lemke, os demais vereadores e a comunidade que nos honra com a sua visita. Realmente quero parabenizar também a fala do vereador Klaus, onde com certeza os deputados, tanto estadual quanto federal, estão sempre à disposição do executivo, dos vereadores, que vão em busca dessas verbas para os seus municípios. Então eu tenho certeza que foi um fruto já colhido através dessa solicitação dos vereadores, no caso do PSDB, e onde nós estivemos no gabinete do deputado federal Tebaldi, junto com o vereador Klaus, que também, então, realmente que vocês já tinham feito a solicitação e foi oficializado este recurso, e hoje o Conselho Tutelar já é beneficiado com essas melhorias na secretaria, e também com esse carro que veio para eles. E mais também, onde nós estivemos no gabinete do deputado federal João Pisolati, buscando recursos para a saúde do município, porque atendendo às melhorias do hospital, com certeza a comunidade vai ser beneficiada, porque vai ser atendida dentro de um espaço físico que realmente oferece um conforto melhor para a comunidade. Então, eu tenho certeza que qualquer vereador que for atrás do deputado estadual, deputado federal, buscar recursos para o município, ele vai ser sempre atendido. Tanto é que aqui também nós temos nesse informativo que vem agora aqui para a Câmara, nós temos aqui do deputado federal também, mais um do João Pisolati, mais um repasse aqui de R$150 mil para reformas no posto de saúde do município de Benedito Novo. Então, eu tenho certeza que todos os vereadores que forem, tanto a Florianópolis quanto a Brasília, em busca de recursos, vão ser atendidos dentro da medida do possível. Cada deputado vai estar, sim, colocando emendas à disposição do município. Então, realmente, parabenizar pelo seu pronunciamento e agradecer aí aos deputados, o Marcos Tebaldi, por esse empenho desses valores, desse benefício ao Conselho Tutelar, e também do deputado federal João Pisolati, mais R$500 mil aí em benefício da comunidade, que vai com certeza, nessas melhorias do hospital, vai repercutir no melhor atendimento para a comunidade. Obrigado. Obrigado pela parte, senhores vereadores. Até para lembrar a comunidade, este ano todos sabemos que é novamente um ano de eleições para deputados, senadores e também para a presidência do Brasil. E, senhores vereadores, corrige-me se eu estiver errado, mas eu acredito que os únicos deputados que concederam emendas para Pomerode foram o deputado federal João Paulo Pisolati, o deputado Gilmar Knezio e o deputado Marco Tebaldi. Se alguém tiver alguma informação para complementar essa informação, mas eu tenho 99% de certeza que esses 3 deputados que vieram pedir votos há 3 anos, há 4 anos atrás, aqui em Pomerode, de certa forma, foram os únicos que também lembraram que a população de Pomerode deu o seu voto por eles e assim também fez alguma coisa por nossa cidade. O vereador Rafael, me permite uma parte? Sim. Segundo informações deste vereador, outro deputado estadual que trouxe algumas emendas dele foi o deputado estadual Jean Kuhlmann.
se não me falha a memória, foi para a PAI. E tinha mais um lugar, mas informações que este vereador tem, mas este vereador vai ver certo o quanto foi e quais as entidades que receberam. Obrigado. Obrigado, vereador Rossi. E ressalto que realmente ao meu ver, são informações importantes, porque em época de eleições nós temos N opções de candidatos que já são deputados visitando Pomerode, pedindo, né, o voto aqui do pomerodense, onde 3, 4 anos se passam e não vemos mais nenhum dos deputados, ao menos, passarem aqui por nossa cidade para ver como nós também estamos. E, para entrar no meu assunto principal, gostaria de também, em meu pronunciamento, senhores vereadores, falar hoje sobre um assunto que talvez até seja um pouco esquecido, mas não menos importante, que é a verminose. Senhores vereadores, prezada comunidade, a verminose é a doença que mais existe no mundo, sendo também a que mais causa óbitos de forma direta ou indiretamente através de doenças oportunistas por causar baixas nas defesas do organismo. Quase 80% da população brasileira está infectado por um ou mais tipos de parasitas. As infestações chegam a índices alarmantes, também por falta de informações tanto dos agentes públicos como também da própria comunidade que desconhece as consequências da infestação por parasitas. As administrações municipais, estaduais e também federais, com toda certeza digo aqui que raramente se preocupam com a questão do saneamento básico. Muitos prefeitos costumam dizer a seus assessores: canos e tubos não dão votos. E realmente, vereadores, é algo que hoje acontece não só aqui na nossa cidade de Pomerode, como também em praticamente todas as cidades, né, do Brasil, onde muitas vezes é priorizado o asfaltamento e esquecido também a questão do saneamento básico. Permita uma parte, vereador? Sim, vereador Marcos. Obrigado, vereador Fitzen, colegas vereadores, visita. A questão do saneamento básico, realmente, para muitos, o entendimento que o que está enterrado fica no esquecimento e não dá voto. Se passa asfalto por cima e acontecem os problemas. Quebra um tubo, tem que abrir asfalto, fica o buraco e depois o problema está, o cidadão é que fica prejudicado, né? Tanto que existe um projeto em andamento que na Prefeitura Municipal, que até já tinha visto, até fiz um comentário já em tribuna no ano passado, é a questão dos ativos futuros. Então o projeto ainda está em andamento, já tem empresas interessadas, né? Até vou anotar aqui para a gente, quem sabe na semana que vem eu possa trazer mais informações. Mas só lembrando que no ano passado já tinha mencionado em tribuna que era a questão dos ativos futuros, que já temos empresas interessadas, e que o processo é lento, que depois entra a questão de licitações, todos os trâmites legais, né? Mas parabéns pelo pronunciamento, é bem lembrado que muitos se preocupam em não enterrar por causa do esquecimento, né? Obrigado. Permite uma parte, né? Sim, Nelson. Tá. Complementando a fala do vereador Marcos, quanto ao esgotamento sanitário, inclusive na semana passada nós vereadores todos recebemos a informação ali, o relatório da SAMAI, que foi feito, não me recordo quem foram os vereadores que tinham solicitado, o vereador Amarildo, quantas residências já estão ligadas ao sistema de tratamento de esgoto. E aí veio a resposta, já são diversas residências, condomínios e a quantidade de quilômetros de tubulação que já está prestes a receber esse esgotamento sanitário. E concordo que quando as pessoas dizem que tubo enterrado não é obra, por causa disso muitas vezes não é feito, só que aqui em Pomerode é diferente. Eu até rebusquei aqui um dado, ano passado foram 4.873 tubos enterrados. E isso para os olhos do público, muitas vezes, a pessoa não se dá conta de que isso também é obra. Só se dá conta daquelas pessoas, aquela localidade que foram beneficiados. Então, são quase 5 quilômetros de tubulação de diversas bitolas, de 30, de 40, de 50, de 1,80 m, né? Mas, realmente, é necessário se investir maciçamente em
em esgotamento sanitário, em fazer a drenagem, para que se tenha uma saúde pública melhor. Então, parabenizo pelo seu pronunciamento, sim. As verminoses aqui na nossa localidade talvez tenha muito pouca incidência, mas devido da maneira como se encontram a situação da cidade, que já não existe, as crianças não têm tanto contato com o meio poluído, mas é uma realidade bem diferente daquela que a gente encontra, por exemplo, lá para o norte do Brasil. Então, pelo Brasil afora, realmente é uma calamidade pública, o problema de verminoses. Parabéns pelo pronunciamento. Obrigado, vereador. Para complementar, então, as falas dos vereadores, também para explicar a intenção do meu pronunciamento, os exames de fezes aparecem quase sempre negativos quando há infestação parasitária, mesmo em 3 amostras. E esse falso negativo tem levado milhões de pessoas no Brasil e no mundo a complicações. E às vezes também ao óbito, dependendo do parasita que não é localizado. As campanhas realizadas pelo Ministério da Saúde, direcionadas para o combate à verminose, são quase inexistentes, justamente por sonegar informações sobre a prevenção, deixar de abastecer unidades médicas com vermífugos, não atuar com a frequência e adequadamente em áreas endêmicas. A Organização Mundial de Saúde considerou as parasitoses como doença negligenciada. Os óbitos causados por esta patologia é muito maior do que se imagina, e os registros são imprecisos, uma vez que não contempla as mortes causadas de forma indireta em consequência de uma brutal perda das defesas do organismo. Mais da metade da população brasileira vive em condições insalubres, em áreas onde não dispõe de água tratada, com esgotos a céu aberto, lixões e poços rasos ou artesianos contaminados, sendo o saneamento básico fundamental e indispensável para o controle de parasitas e muitas outras doenças infecciosas. Essa questão, como o vereador Nelson levantou, digamos que não é tão preocupante aqui na nossa cidade de Pomerode, por realmente termos aqui um padrão diferenciado de vida em todo o Brasil, um padrão que eu poderia arriscar aqui dizendo que é quase um padrão de primeiro mundo em questão de qualidade de vida na área da saúde. Mas acredito que essa prevenção, com a questão da verminose, que muitas vezes parece que é algo insignificante, pode fazer a diferença lá na frente com o crescimento aqui também da nossa cidade. E por esse motivo, vereadores, eu gostaria de apresentar também aqui semana que vem, e também entrar em contato com a Secretaria de Saúde, um projeto de lei para a instituição da Semana de Conscientização, Prevenção e Combate à Verminose no município de Pomerode. E com a justificativa de que a verminose ela não é uma doença que possa se tratar com vacinas. E, infelizmente, só podemos tratá-la e também matá-la dentro do nosso organismo com um tratamento via remédio ao longo de algumas semanas. E, comparando aqui, podemos ressaltar que a verminose pode até se comparar com uma simples gripe, que ao passar da semana, se não tratada, ela pode virar uma sinusite e posteriormente, no pior dos quadros, também uma pneumonia. E, senhores vereadores, também prolongando e para informação aqui da comunidade, muitas vezes, enquanto a verminose não é identificada, ela pode, principalmente, causar o cansaço, a falta de disposição, baixo rendimento escolar, dores abdominais, anemias, enjoos, diminuição das defesas do organismo, comprometimentos de órgãos como intestino, pulmões, fígado, entre outros. São sintomas das verminoses parasitárias que podem conduzir ao óbito, o que não é tão raro. E esse tipo de verminose, quando mais grave,
pode causar a diminuição da defesa do corpo humano, permitindo que outras doenças mais graves se aproveitem da situação e comprometendo ainda mais a saúde da pessoa. E, para finalizar aqui o meu discurso, este projeto eu gostaria também, né, da ajuda dos excelentíssimos vereadores, onde entregarei também em mãos uma ideia do que gostaria de implementar, juntamente com algumas informações também que possa conseguir juntamente com a Secretaria de Saúde. Obrigado pela atenção de todos. Sala das Sessões, vereador Fitza. Em seguida, convido o vereador Marcos Dalman para o seu pronunciamento. Senhor presidente, Horst Lemke, colegas vereadoras, vereadores, a visita presente, ouvintes Rádio Pomerode e a quem nos assiste via online. Tenho aqui 3 convites, até de teor bastante importante. A Prefeitura Municipal de Pomerode, através da Secretaria de Cidadania e Desenvolvimento Social, tem a honra de convidar vossas senhorias e todos os ouvintes e visitantes, toda a comunidade, para a abertura do 11º Jogos de Integração Municipal dos Idosos, que será realizado no dia 26 de março de 2014, a partir das 8 horas, no Parque Municipal de Eventos, na Avenida 21 de Janeiro. A programação é a seguinte: às 7h30 temos o coffee break, 8 horas a abertura, 8h30 o início das competições, 11h30 o almoço, 15 horas café da tarde e 16 horas entrega das medalhas. Então, todos estão convidados a prestigiar, a todos os idosos da melhor idade, a participar, então, deste evento. Bem importante, por sinal. Parabenizar a gerente de programas sociais, a Sônia Denise Lindemann, que vem fazendo um bom trabalho em frente aos nossos idosos. Também no dia 22 de março de 2014, com início às 15h30, no Teatro Municipal de Pomerode, uma palestra, show em comemoração ao Mês das Mulheres. Aproveitar para convidar as 2 vereadoras, Letícia, Karen, a todas as mulheres presentes, as que estão ouvindo, toda a cidade, a participar. O título da apresentação: Estrela Mulher, um espetáculo apresentado em diversos formatos e gêneros, levando a plateia a compartilhar de situações e reflexões sobre as várias faces desse ser com poder transformador e gerador, que é a mulher. Também a FUNPEL, a Fundação Promotora de Eventos, Esporte e Lazer, junto com a Federação de Automobilismo de Santa Catarina, convido a todos para a cerimônia de abertura do 8º Rally de Pomerode. O evento será às 19 horas, no dia 21 de março de 2014, no Parque Municipal de Eventos. Através desse convite, peço a todos, principalmente aos moradores que cuidam a trafegar nas ruas Moro Strasman, em direção a Itopava Rega e Vila Itopava, Rua Alberto Rahn e Rua Dr. Wunderwald, Vale do Selk, e Rua Alberto Zibert, popular Palmeirenstraße. Isso no sábado, no dia 22 de março. No domingo, dia 23, Ribeirão Her, em direção a Timbó e Indaial, com retorno em Ribeirão Solto, e Ribeirão Lipke, Vale do Selk Pequeno, em direção a Vale do Selk, e Rua Alberto Zibert. Então, pedimos que tome bastante atenção nesses dias, porque vai ter a competição e o trânsito vai ficar perigoso. Então, como é uma etapa, um esporte assim, bem atrativo, muitas pessoas vão aos locais para assistirem, se torna um local bastante perigoso. Então tome bastante cuidado, né, nesses trechos, pois é bom de assistir, é bonito, a maioria das pessoas gostam, mas se torna bastante perigoso. Então tenham cuidado, principalmente os moradores que normalmente precisam sair de casas ou talvez em outras localidades.
Sala das Sessões, Marcos Dalmo, vereador. Em seguida, convido o vereador Klaus Kran, que faça seu pronunciamento. Senhor presidente, vereador Horst Lemke, colegas vereadoras, colegas vereadores, distinta visita. Trago também primeira indicação de 48/2014, serviços de conservação diversos. Como a vereadora Karen já falou, a Escola Amadeu da Luz também foi procurado, por causa deste motivo, levar esta indicação ao executivo que, quando entra na rua Hilda Falcon, que é acesso à escola, foram colocados palanques de madeira, e visto que eles estão quase na rua, então nada mais justo do que o planejamento ir lá e ver se eles estão no local certo, conforme a rua, obedecendo sim às medidas da rua. Então nada mais justo então fazer isso por escrito, para que a Secretaria de Planejamento, através de seus colaboradores, ir lá e fazer a metragem certinha, e para ver se esses palanques estão no lugar certo. E outro também, quando foi falado da Escola Amadeu da Luz, acho que já foi pedido várias vezes pela diretora, então, referente a 3 árvores que estão prestes a quebrar e cair sobre a escola. Então, conforme a Defesa Civil já falou, que existe um processo entre a família lá e o campo do Caramoru. Então, nada mais justo do que obedecer à lei, mas infelizmente acho que a Defesa Civil disse que ela não pode ir lá devido ao processo, mas então teria que achar outro caminho para não deixar acontecer que essas árvores caiam e danifiquem o patrimônio público, principalmente a escola, né? Então, devia achar outra alternativa para que possa cortar essas 3 árvores para não chegar a danificar a escola. Também ontem pela manhã, visitando o Texto Alto, também outro item aqui da minha indicação é a Escola da Maris Fran. Então estou pedindo para fazer a limpeza. Vou anexar umas fotos, a indicação que vai para o executivo. Já está com o assessor Wilfrido, então o mato está tomando conta da escola. Tem uma senhora lá que planta um cantinho lá, uma senhora parece de 80 anos, mas só um cantinho e o resto é mato. E dá uma reforma nessa escola, que ela não vem sendo utilizada pela prefeitura, pelo executivo no momento, mas quem sabe mais para frente, mas pelo menos manter ela limpa e reformar de repente a escola, porque parece que o foro também não cheguei a entrar, mas o foro está tudo caindo, então nada mais justo do que olharmos que é um patrimônio público, então precisa se cuidar dele. Outra também, na rua Texto Alto, depois da cascata, botei aqui um endereço, é um local onde não há residências, então depois da empreiteira Lickfeld. Também tirei uma foto para melhor visualizar o local, onde se formou uma cratera no lateral da via, e se neste mesmo local 2 carros quiserem se cruzar na via, fica difícil, e se a pessoa que vier de Texto Alto para o centro abrir muito, ela é capaz de... Então, eu pediria urgência por parte da Secretaria de Obras para ir lá e refazer, talvez colocar umas pedras e depois pôr um macadame para fechar essa cratera que se formou na lateral da via ali de Texto Alto. Outra indicação, de 49/2014, são 2 residências no Ribeirão Gustman, a de 739 e 1610, onde são 2 acessos para propriedades, para residências, e conforme já foi trocado outros lugares, já está em Texto Alto,
que foram danificados sim pelo tempo. Existe uma lei que ampara esta parte, até os moradores se colocaram à disposição que se o executivo, de repente, só levar os pranchões até lá, eles colocam os mesmos sozinho, os 2 moradores. Então, estou pedindo também isso ao executivo para que olhe com carinho, como as pessoas também pagam seus impostos, então também tem esse direito amparado pela lei. Como já outras pontes foram, eu acho que também vai ser atendido. Outra indicação, 52/2014, através da indicação de número 16 de fevereiro de 2000, propus ao Executivo o valor de R$ 327.702 restituídos pela Câmara Municipal ao final do exercício de 2013. Sobras orçamentárias. Então, como vinha de praxe, todo ano indicar alguma coisa para esse dinheiro, só podemos fazer indicação, não podemos fazer mais nada, sempre depende do Executivo. Então, nesta indicação, como era presidente da casa, escolhi que fosse destinado um dinheiro para fazer o asfalto da rua Massaranduba, Johannes Reder e Henrique Dor. E também uma parcela de 5.000 para cada clube de caceteiro, que são 16 clubes. Então, só queria uma resposta do Executivo quanto a este assunto. Como também estou pedindo aqui, moradores me procuraram da Carl Ginter, acho que o vereador Horst também tem nesse sentido, que nós 2 estávamos aqui na casa, que vários moradores esta semana nos procuraram sobre a pavimentação de ruas. Assim, mas temos que passar as informações corretas, e nós só podemos pedir as informações a que pé que se encontra, se existe, segundo os moradores da Carl Ginter, já foi feito diversas vezes as assinaturas colhidas. Então, botei no papel, então vamos ver a que pé que está, se vai sair. Não somos nós que podemos falar para as pessoas, não, vai sair, não vai sair. Então, os vereadores aqui só podem pedir. E quem vai executar realmente, quem vai dizer, é sempre o Executivo. Permite uma parte? Sim, vereador Nelson. Na realidade, vereador, a rua Carl Ginter, ela é toda pavimentada em paralelepípedo. Ela já está pavimentada, talvez tenha confundido com alguma outra rua. Carl Ginter é a rua do Econômico. Então deve ser Carl Belink. Então, não sei se olhamos errado no mapa, mas juntamente amanhã com o assessor Wilfrido, então talvez se enganamos e olhamos a rua errada. Mas é uma rua transversal da Carl Ginter, provavelmente. Depois do bar do Schlitten. Sim, é Carl Belink. Isso mesmo. Então, foi procurado pelos moradores, então nada mais justo do que caminhar isso ao Executivo para que, por escrito, manda este vereador e depois eu entrego a resposta para eles, porque não somos nós que podemos fazer o projeto, e sim, parte tudo do Executivo. Aproveitar também um momento ainda, presidente desta casa. Ontem, de novo, tivemos falta de energia no bairro Wunderwald. Diversas pessoas têm uns contatos, sempre ligam para minha casa quando estão sem energia. Acho que, novamente, nem vou me alongar muito, mas precisamos chamar o Cláudio Varela, o gerente regional, para esclarecer aqui tudo o que ele trouxe aqui a esta casa, naquela reunião que tivemos com ele. Acho que nada confere. E quando fomos a Florianópolis, também o presidente da Celesc, acho que em nenhum momento, acho que não foi feito nada. O novo sistema que dizia que atendia o mesmo projeto que foi adaptado, foi feito em São Paulo, o mesmo era aqui, e lá em São Paulo, 8 a 10 milhões de pessoas, e que era atender Santa Catarina no 0800 com 3 milhões, 4 milhões, era tranquilo. Mas as pessoas não conseguem ligar para o 0800, então nada mais justo, acho que partir novamente um ofício desta casa para convidar o gerente, o Cláudio Varela, primeiramente, para explicar o que está acontecendo e se o sistema tem falhas ou é falta de funcionários mesmos para atender. Então,
nada mais justo nós fazermos a nossa parte. Eu sei que é difícil, mas temos que tentar de novo. Então eu peço ao presidente desta casa que faça um ofício endereçado ao Cláudio Varela, que ele possa ser convidado para esclarecer todas as nossas dúvidas, como também não só minha, talvez dos demais vereadores. Outro assunto, só queria na última sessão ordinária que foi falado sobre o braço mecânico da roçadeira, onde o vereador Nelson Fischer levantou. E eu estava ontem em Texto Alto e os roçadores me falaram que este se encontrava no fundo da casa do agricultor, então eu fui lá. E segundo eles me falaram, não sei se o vereador Nelson Fischer poderia me ajudar. Segundo, até tem umas fotos aqui, que ele só foi desmontado em 2 partes. E se ele tiver estragado, como é que eles vão saber o que está estragado? Então, eu não conseguia entender essa parte. Então, eu gostaria, talvez através do líder do governo, se vai ser usado ou não, que eu tive em Texto Alto, e essa roçada que eles estavam fazendo lá, 2 equipes, uma com os bob e outra com a roçadeira comum, dava para fazer tudo tranquilamente com o trator, com aquele braço, onde eles trabalham a manhã toda, acho que meia hora o trator passando, e são laterais da rua, onde aquele braço mecânico seria muito útil. Então eu gostaria que, não sei, pelo que eu entendi, lá são 2 partes, não foi tirado nada, então... Permite? Sim. Ontem ainda, estando conversando com o prefeito Rolf, ele nos disse, o Marcos, o vereador Marcos, ele nos disse que estava sendo feito um orçamento do custo para fazer esse conserto. Então está sendo providenciado o orçamento e para verificar se é viável fazer o conserto, analisando o custo-benefício. E nós também sabemos que no interior esse braço mecânico, a roçadeira, é bastante útil, só que conversando com algumas pessoas que já operaram esse braço mecânico, lá, aquela roçadeira acoplada ao trator Valmet, eles dizem que é extremamente perigoso, porque essas facas acertando uma pedra, algum toco de árvore, principalmente pedra, elas são lançadas até 50, 100 metros de distância. Então ele só poderia ser usado mesmo no meio rural, longe de residências e sempre com bastante cuidado. Mas ele, claro que ele rende muito na roçagem. Podemos comparar com, por exemplo, alguém roçando um gramado com a ferramenta manual e uma máquina de roçar grama. Então, mas está sendo feito esse levantamento, e não sei se a empresa já foi levada até na empresa para fazer todo o levantamento desse conserto. E só depois, então, vai ser decidido se é viável ou não, analisando o custo-benefício. Só para complementar ainda, sei que meu tempo já esgotou. Eu só não entendi, vereador, só que o braço ele está lá, mas como ele só foi desmontado em 2 partes, como é que eles vão saber o que estragou? Então, eu queria assim uma resposta mais concreta. Como é que eles vão fazer um orçamento se eles não sabem o que estragou? Essa parte que eu não entendi. Mas tudo bem. Mas no decorrer da semana, acho que eu até vou procurar a secretaria, então, para melhores esclarecimentos. Sala das sessões, Klaus Kran, vereador. Convido o vereador Klaus Kran, que assuma os trabalhos desta casa, que o presidente desta casa fará algumas indicações. Dando sequência aos trabalhos desta casa, convido então o vereador Horst Lemke para seu pronunciamento. Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, e a visita que nos honra. Trago na noite de hoje a indicação de número 47/2014, manutenção de creches e ruas públicas. O primeiro assunto é a cobertura do corredor e de uma área de lazer
da creche Ruticó, localizado na rua 15 de novembro, que está em condições precárias e a estrutura comprometida em razão do que quando ocorrem chuvas mais intensas, a água atinge essas áreas, em razão de vazamento nas placas acrílicas. Para a proteção e segurança das crianças, é preciso efetuar a imediata reforma dessas instalações, para afastar todos os riscos de acidentes. Até, colegas vereadoras e vereadores e a visita, até queria mencionar aqui a secretária da Educação, que está atendendo este vereador na escola Rodrigues Alves. Este vereador fez a indicação de troca do piso, e isso está acontecendo. Por isso, este vereador queria agradecer à Secretaria da Educação. O segundo assunto é na rua Emília Belling, transversal da Avenida 21 de Janeiro, tem um pequeno trecho que ainda não foi pavimentado, cujo leito está em condições precárias na parte final, sendo necessários serviços de manutenção urgentes e preferencialmente que seja efetuado a pavimentação faltante. Senhoras vereadoras e vereadores, e a visita, este vereador está fazendo indicação porque recebeu a visita de moradores da citada rua, no final da rua Emília Belling. Os moradores vieram a esta casa, pediram, até com a presença do vereador Klaus Kran, falaram com esses vereadores se nós tínhamos como ajudar eles. Disse, não, nós vereadores podemos pedir, mas quem fará a obra, com certeza, quem dará a ordem é o executivo. Permite uma parte? Com certeza, vereador. Só já comentei antes, para não ser repetitivo, que este mesmo casal veio da prefeitura e, segundo informações que passaram a ele, que foram, não sei quem foi a pessoa que passou, ele também não citou nomes, também não interessa, mas ele questionou dizendo que a rua dele não vinha sendo asfaltada, que os vereadores não aprovaram o projeto. E esta, como nós explicamos para ele, que isto não confere, e geralmente não passa aqui por esta casa, e sim é feito um projeto pelo executivo para fazer o asfaltamento da rua. Então, para colocação ainda, que eu esqueci antes de mencionar. Obrigado. Obrigado pela parte, vereador. Então, esse vereador está encaminhando esse pedido ao executivo, e só queria deixar claro que não é esse vereador que está pedindo, são os moradores da rua. Outro assunto é na rua Augusto Haas, transversal da rua Ribeirão Herr. É preciso instalar 12 tubos de rede de esgoto, que se encontram no local há mais de 8 meses, sem que os trabalhos tenham sido iniciados, o que vem em prejuízo dos moradores do local. Outro assunto, senhores vereadores e vereadoras, e a visita, as margens da rua Ribeirão Herr e suas transversais necessitam de limpeza imediata, com o corte da vegetação que está se projetando sobre o leito das mesmas, prejudicando o tráfego de veículos e bicicletas, e também as bocas de lobo que ficam obstruídos e não dão vazão às águas. Outro assunto, o terreno da escola Rodrigues Alves, em Ribeirão Herr, tem dimensão suficiente para receber 2 pequenas melhorias, sendo uma na parte lateral, com a rua Augusto Haas, para implantação de uma área de estacionamento, com o recuo da cerca em alguns metros. O mesmo procedimento para deslocar o ponto de ônibus, localizado na parte da frente da escola, de modo a criar uma baia para as paradas e também instalar o abrigo de passageiros, que já foi solicitado há muito tempo, pois os alunos ficam expostos ao tempo enquanto aguardam os ônibus. Esse foi um dos primeiros pedidos que este vereador fez nesta casa, um abrigo de passageiros, e até este momento não aconteceu. E também queria deixar claro que não é o vereador que está pedindo, são os alunos, os pais dos alunos e a comunidade que estão pedindo essas coisas para este vereador. O vereador está trazendo para a tribuna e cobrando do executivo. Permite-me uma parte, vereador?
Com certeza, vereador Amarildo. Senhores vereadores, vereadoras e a comunidade que nos honra com sua visita, primeiramente, eu queria também aproveitar esse momento e reforçar na rua Penha, foi feito um abrigo de passageiro. Ontem também conversando com alguns moradores, eles agradeceram. E um outro local que nós estamos eu já venho a vários, já desde o ano passado, com umas 2 em 3 indicações, esse ano também eu fiz, e para que fosse realmente atendido, na Rua Vitória, esquina com a Carlos Bels, onde também a comunidade está nos cobrando, um abrigo ali também de passageiro. Vejo que como Vossa Excelência comentou, é um pedido da comunidade e nós, como representantes, estamos fazendo a nossa parte. Então, em nome da comunidade, eu quero agradecer aquele abrigo que foi feito na Rua Penha e também reforçar mais uma vez o pedido da Rua Carlos Bels, esquina com a Rua Vitória. Obrigado. Permito a parte, vereador? Com certeza, vereador Marcos. Obrigado, vereador Ross. Emendando as palavras do vereador Amarildo, ontem, como o Nelson falou antes, estávamos conversando com o prefeito Rolf e coloquei esse assunto, assim como o vereador Amarildo, Ross, Auri e outros vereadores, assim como eu também já solicitei, questão da Rua Penha, da Rua Vitórias e Carlos Bels, também já é indicação minha, e o assunto está sendo estudado assim, com bastante carinho, para talvez, quem sabe, uma licitação para comprar todos os madeiramento e para fazer todos os pontos necessários. O levantamento já foi feito pela Defesa Civil na cidade toda para ver onde são os principais pontos que precisam ser colocados os abrigos e com certeza está sendo visto com carinho. Então, é boa a cobrança, precisamos talvez cobrar mais vezes, mas o assunto foi tratado ontem mesmo com o prefeito. Até mesmo como não temos em Pomerode a questão do urbano, que seria de responsabilidade deles, a questão dos transportes urbanos, responsabilidade deles dos abrigos de ônibus. Então, infelizmente, o executivo tem que absorver essa questão também, que nem é de responsabilidade do município, mas seria a questão do transporte urbano. Mas, da mesma forma, há interesse sim de atender os vereadores. Obrigado. Obrigado, vereador, pela parte. Outro assunto, até já foi levantado nessa casa pelo vereador Zauri, que na rua Quilvan, conhecida como Travessa, e na rua Vale do Celque Grande, o SAMAI, segundo informações da maioria, os problemas que existem no trajeto desse asfalto, dessa rua, a maioria foi manutenção da rede do SAMAI, abrindo diversos pontos da camada asfáltica, e depois de concluídos não foi efetuada a reposição da mesma, sendo colocados materiais inadequados, com o que os buracos estão se ampliando em razão da erosão, sendo preciso efetuar a sua recuperação com toda prioridade antes que se agrave ainda mais a situação nesses pontos. Esse vereador, ontem, esse vereador foi verificar esse assunto na rua Vale do Celque Grande, na travessa, esse vereador conhece como Travessa Quilvan, e realmente esse vereador foi verificar, e realmente tem muitas coisas que o SAMAI cortou e não fechou com a camada asfáltica. Jogaram macadame, até tem buraco lá que encheram de barro, e pelo que esse vereador apurou, foi até obra dos moradores do local. Até falaram que tinha uma placa lá que era uma obra de vereadores, mas esse vereador não conseguiu ver a placa. Vereador, me permite uma parte, vereador? Pois não, vereador Zauri. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente. Esse vereador também, como o vereador já citou, há uns 15 a 20 dias solicitou ao executivo a manutenção desses 2 buracos, tanto na rua Vale do Celque como na rua Leopoldo Quilvan. E já está lá praticamente há quase 2 meses esses buracos, e muitas vezes as pessoas até
olham para os vereadores de uma forma como que se os vereadores não estivessem fazendo ou levando ao conhecimento do Executivo. É para deixar bem claro para a comunidade que desde o primeiro dia esse vereador buscou informar e deixar informado, inclusive o vereador Marcos me informou há pouco que já está na mão do Executivo e que vai ser feito, né? Esse vereador espera que realmente seja feito porque, como o vereador falou, foi colocado placa dentro do buraco, foi plantado bananeira, foi plantado ontem, antes de ontem, 2 arvorezinhas, então, mas a culpa sempre cai em cima dos vereadores, os vereadores que fizeram a obra lá. Eu não vi a placa também, mas até no Face foi colocado que a obra é dos vereadores. E, na verdade, a obra é do município. Tem a obrigação, sim, os vereadores de levar o conhecimento ao Executivo, mas quem executa a obra é o município, não a Câmara de Vereadores. Então, para deixar bem claro para a comunidade, com todo o respeito, mas eu acho que as pessoas que estão se expressando dessa maneira não têm conhecimento de como funciona o andamento de um trabalho dentro do município. Então, acho que nós precisamos saber o que é dever dos vereadores, que às vezes até pode não contentar a todos, mas que às vezes as pessoas nem sabem, estão correndo atrás para resolver os problemas, e de quem é o dever ou do município ou do vereadores. Então, vamos procurar conversar com os vereadores, conversar com o Executivo para ver realmente quem é o responsável e depois sim cobrar com mais rigor. Mas eu acredito e confio também nas palavras do vereador Marcos, que já me passou, que vai ser solucionado este e outros problemas que este vereador também já solicitou nesta casa. E agradeço pela parte, vereador. Permite-me uma parte, vereador? Pois não, vereador Amarildo. Eu até vou além um pouco mais, eu acredito assim, como digamos, esses trabalhos que são realizados normalmente por manutenção do SAMAI, assim como esses funcionários, não estou questionando o funcionário, mas estou questionando a supervisão, a pessoa que está ali orientando e fiscalizando esse trabalho. Inclusive nós temos aqui na rua 21 de janeiro, como o senhor já comentou da rua lá também, o bairro Testorrega, porque assim, eles fazem a manutenção naquele local, ao invés de eles colocar o material adequado, colocar a lajota no local, eles deixam a lajota jogada do lado e enchem aquele buraco de barro, de terra. Claro que vai ocasionar acidentes, fica uma coisa feia, e onde nós vamos sim, com certeza, questionar o Executivo, questionar o setor responsável. Então eu acredito assim, que seria mais interessante até para que fluísse melhor esse trabalho e assim não ocorresse até provavelmente um acidente nesse local, para quando se fizesse a manutenção, colocasse o material adequado e a lajota adequada, né? Não, aí o SAMAI tira o material, aí diz que é responsabilidade da Secretaria de Obras de executar depois a elaboração de efetuar esse serviço novamente. Então, acredito eu que, como eles fazem a manutenção no local, essa mesma equipe já deve deixar esse local com as lajotas já no local correto. Obrigado, vereador. Permite mais uma parte. Pode ser, vereador Marcos. Obrigado, vereador Rossi. Questão da qualidade dos trabalhos, com certeza. Precisamos verificar, sim, fiscalizar quanto ao bar colocar. Está certo que exige um tempo para compactar, não adianta fechar, já pôr um asfalto em cima, que a gente sabe que vai ceder, que já temos vários exemplos. Mas todo que faça um trabalho de compactação ou coloca um macadame para não ter problemas, ou coloca as lajotas de volta, como o vereador Amarildo falou. E questão do trabalho dos vereadores, colocar o exemplo que com o vereador Zauri, ele me passou alguns itens que passei direto para o prefeito através de e-mail, e hoje já o diretor de obras já tinha o meu e-mail em mãos, que eu vi que o prefeito imprimiu, entregou a ele, tanto que ele pediu o vereador Zauri entrar em contato. Acho que se fizermos um trabalho unidos, em conjunto, entre os vereadores, através como líder de governo, acho que podemos sim cobrar, talvez com facilidade. Eu me disponho a anotar e levar direto ao executivo, ao diretor de obras, para haver uma cobrança maior, né? Foi a forma que aconteceu. Encaminhei o e-mail, hoje eu vi que o meu e-mail, com o meu nome, estava já nas mãos do diretor de obra. Então, se for uma forma para as coisas acontecerem mais fácil, estou à disposição de todos os vereadores, anotar e levar adiante, como já levei também semana passada o vereador, a questão de fazer o orçamento, a questão das praças e academias, que estou aguardando o retorno também, já
dei o retorno para o Amarildo, que estamos aguardando. Então, acho que em conjunto, os vereadores sentando, conversando, podemos fazer um bom trabalho. É claro, como o vereador Zauri falou, nós não executamos, mas nós podemos ajudar nas indicações e nas cobranças. Obrigado. Só lembrando, obrigado pelos apartes, só lembrando ao vereador Zauri, que não são 2 ou 3 buracos. Tem que, como o vereador Marcos falou, se o setor de obras vai, e principalmente de frente ao Clube Vale do Céu, que não termina o asfalto, já tem problema de tubulação, e também na época eles cortaram e botaram a capa asfáltica, a velha em cima, e está quebrando tudo. Então a gente queria que o setor de obras fizesse uma vistoria geral, talvez até, pelo que esse vereador viu lá, talvez até tenha alguns problemas de grelhas, e verificasse. E outro assunto é a indicação 51/2014. Na rua Dr. Wunderval e na rua Texto Alto, junto aos postos de saúde, e na rua Ribeirão Hert, em frente à Escola Rodrigues Alves, é preciso implantar redutores de velocidades de solo, nos moldes daquele existente na rua 15 de novembro, junto ao Banco do Brasil, que também pode ser utilizado como faixa de pedestres, pois nos citados locais o excesso de velocidade dos veículos é constante, o que representa risco aos usuários. Só explicando aos vereadores, não sei se praticamente todos já passaram ali de frente ao Banco do Brasil, tem uma faixa elevada, e ela já é usada como faixa de pedestre. E esse vereador está falando esse pedido, que ela não é muito alta, mas que todo mundo respeita. Então esse vereador está fazendo esse pedido também em nome dos munícipes, dos moradores dos locais, e espero que esses pedidos sejam atendidos. O vereador Horst, podia só um minutinho? Com certeza, vereador Só Zauri. para agora eu lembrei, já que o vereador comentou sobre a faixa elevada, eu observei no centro essa semana de Pomerode, onde que a faixa dos ciclistas, aquela faixa pintada em vermelho, ela fica mais ao lado da faixa de pedestre. E as placas que indicam a passagem, ela não indica o ciclista, ela indica pedestres. E eu observei muitos pedestres, ao invés de passar pela faixa, eles olham para a placa e passam pela via do ciclista, onde que às vezes eles se encontram pelo meio do caminho e acabam até no meio da pista, parando um para o outro passar. É virtude de eles olhar, ver a placa de pedestre, e muitas pessoas, talvez até por não ter hábito de estar no centro, diariamente passam pela faixa do ciclista, onde que acabam ocasionando um transtorno até dos carros, que tem que parar antes da faixa de pedestre, e acaba parando bem na passagem dos carros que vem sentido a polícia militar. Então acaba parando também o trânsito de carro, quem vem da Caixa Econômica para a polícia militar, porque o carro tem que parar antes da faixa, e sim, é porque as pessoas estão atravessando na faixa do ciclista. Então, de repente, essas duas placas que indicam pedestres, indicar a placa de ciclista. Eu não sei, até o vereador, o líder do governo, pode, de repente, levar o conhecimento do órgão responsável para que, de repente, possa ser feita a troca, né? Obrigado, vereador Zauri. E para finalizar, senhoras vereadoras e vereadores e a visita, o vereador só queria dizer ainda que todos esses pedidos que foram feitos por este vereador hoje à noite, ou o morador veio aqui na Câmara pedir pessoalmente, e não foi poucos, ou forma de ligação telefônica. Então esse vereador, antes de fazer o pedido, foi verificar todos esses pedidos, e realmente esses pedidos teriam que ser atendidos. Agora, esse vereador fez o trabalho dele, vai encaminhar para o Executivo, e vamos aguardar, e eu espero que o Executivo atenda esses pedidos. Meu muito obrigado. Agradeço, vereador Rossi, pelo seu pronunciamento, e também gostaria de colaborar ainda quando falasse em redutor de velocidade, que também acho que já foi uma indicação que eu vou verificar ainda, na Rua da PAI, onde existe uma empresa, também depois da PAI, e também onde virou uma pista de corrida. Então acho que via indicação, acho que já pedi isso, mas vou ver se realmente fiz por escrito, se não vou fazer por escrito ainda, aproveitar o momento
que lá é um local que desce o morro ali e as pessoas vêm em alta velocidade e lá tem entrada e saída de funcionários e também depois já vem a PAI. Então seria nada mais justo do que aproveitar também esse redutor de velocidade. Ainda aproveitar o momento quando o vereador Marcos Naumann falou sobre os abrigos de ônibus, eu gostaria também que ele trouxesse esta casa, talvez através da Defesa Civil, que fez o levantamento, que deixe a par todos os vereadores. Talvez eu pelo menos já pedi abrigo, como tem Texto Alto, Wunderwald, Ribeirão Areia. Então para a gente sentar e conversar, e se mais alguém de um bairro tiver uma sugestão para um abrigo, tem no Alto da Serra, que já mais tempo vem pedindo também. Então seria nada mais justo talvez trazer a pessoa da Defesa Civil aqui, juntamente com a gente, para sentar e decidir se colocamos mais uma, ou lá não precisa, ou desta forma. Como o vereador falou, fazer o trabalho em conjunto, então nada mais justo do que trazer essa informação também aos demais colegas aqui desta casa. E dando sequência aos trabalhos, convido novamente o vereador Horst Lemke para reassumir os trabalhos desta casa. Obrigado, vereador Klaus Kran. E antes de encerrar o grande expediente, esta presidência, se todos os vereadores e vereadoras concordarem sobre o pronunciamento do vereador Klaus Kran, mandarmos o ofício via Câmara, esta presidência gostaria que todos os vereadores e vereadoras assinassem esse ofício para o seu Cláudio Varela comparecesse nesta casa. Então, se todos os vereadores concordarem, com certeza vamos encaminhar este ofício. Concluídos os pronunciamentos, dou encerrado o grande expediente. Na forma que dispõe o regimento interno, dou aberta a ordem do dia desta sessão e solicito ao primeiro secretário para que informe se há alguma proposição a ser discutida e deliberada. Sim, senhor presidente, consta na ordem do dia a deliberação do projeto de lei legislativo número 313 do vereador Amarildo da Silva, que institui a Semana Municipal de Segurança no Trânsito. Também registro ainda que nesta data foram protocolados os projetos de lei complementar número 284 e 285, que tratam do reajuste anual dos servidores públicos e dos beneficiários do FAP, aposentados, nos quais o Executivo pede regime de urgência especial. Iniciando as deliberações em pauta, coloco em votação apenas o pedido de urgência especial formulado ao projeto de lei complementar 284. Quem estiver a favor, sem discussão, apenas em votação, ao projeto de lei complementar 284, para que este seja incluído na ordem do dia de hoje, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Em seguida, coloco o regime de urgência especial somente em votação ao projeto de lei 285, para que o mesmo também seja incluído na ordem do dia de hoje. Quem estiver a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Então, senhores e senhoras vereadoras, o regime de urgência está aprovado e os mesmos estão inseridos na ordem do dia desta sessão. Prosseguindo, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei legislativo 313 para 2014. Projeto de lei número 313/2014. Institui a Semana Municipal de Segurança no Trânsito anualmente no município de Pomerode. Senhores vereadores e vereadoras, está em discussão o projeto de lei legislativo 313 para 2014. Com a palavra, o vereador Amarildo da Silva. Senhor presidente,
colegas vereadoras, vereadores e a visita que nos honra. Primeiramente, senhor presidente, eu gostaria de fazer a leitura da justificativa desse projeto, para que a comunidade também possa se inteirar do projeto que vamos estar deliberando nesse momento. Com esse projeto, então, a lei tem por objetivo conscientizar a população, principalmente os escolares, quanto à importância de se preservar o respeito à educação no trânsito e de se respeitar a legislação que rege através de ações educativas, palestras, debates, com a finalidade de resgatar e humanização do mesmo. O crescente aumento de números de veículos licenciados e a precariedade dos sistemas viários municipais, estaduais e federais estão a exigir ações efetivas para conscientizar a população, notadamente os condutores de veículos e também os escolares, pois a educação ainda é o caminho mais eficiente para a obtenção de resultados concretos. E também porque é preciso encontrar soluções para a redução do número de vítimas que se multiplicam a cada mês. Ressalta-se que um dos pontos fundamentais é o foco na criança e no adolescente para que se forme uma nova geração mais consciente no trânsito, bem como os adultos, especialmente os condutores de veículos, no sentido de despertar suas responsabilidades ao volante e a prática de ações preventivas, de modo a reduzir o número de acidentes e suas consequências. Então, senhor presidente, também conversando com pessoa responsável da educação, hoje nós temos no município que já vem sendo orientado as crianças através do aluno guia, que também com certeza já é um número de alunos, de crianças e adolescentes que estão com certeza tendo essa conscientização da segurança do trânsito através das informações que eles recebem. E também a formação do PROERD, né, dos alunos de quinta série, onde eles recebem orientações sobre drogas, bebidas e também com certeza orientações sobre o trânsito. Também são alunos que estão sendo orientados da importância dessa conscientização. Eu vejo hoje que a nossa população, ela deve, com certeza, nós devemos ter ações educativas, de palestras, debates, panfletagem, ações para o cumprimento da legislação. Então, acredito eu que esse projeto, já com esse trabalho que vem sendo realizado com o aluno guia, também esse trabalho do PROERD, até devido já aos inúmeros acidentes que acontecem, não na nossa cidade, mas praticamente temos consciência, né, de que acidentes são quase que diários em toda a região. Eu vejo que a educação no trânsito hoje, ela poderia ser com certeza uma das grades das escolas, até para a questão de segurança, conscientização, e porque a criança ela já vai aprender na escola ter consciência da importância no trânsito. Ela já vem orientada pelos pais, pelos professores, do cuidado que ela deve de ter. Então eu acredito que dessa forma vamos estar formando condutores de veículos com mais informações, mais orientado e realmente uma educação no trânsito, porque hoje o número de veículos cresce a cada dia, o número de pessoas habilitadas cresce consideravelmente. Então acredito eu que futuramente é uma proposta, claro que é o município que vai verificar se existe essa possibilidade, mas além dessa semana de educação no trânsito também seria uma proposta. Então é nesse sentido de nós como vereadores estar auxiliando através desse projeto que seria a semana no trânsito. Seria uma semana durante o ano, focar o próprio executivo, acredito eu que poderia envolver as empresas, distribuição de material nas empresas, para que realmente a gente fizesse um trabalho forte dentro do município na orientação do trânsito. Então, sobre essas
alegações desse projeto, eu coloco pedindo o apoio dos senhores na aprovação desse projeto. Obrigado. Ainda continuando a discussão, o projeto de lei legislativo 300/2014. Com a palavra a vereadora Karen Ladinsev. Senhor presidente, colegas vereadores, distinta visita que nos honra, quero aqui parabenizar o colega vereador José Amarildo da Silva, que na verdade vou falar em foco na área da educação. Nós, nas escolas, nós já trabalhamos a Semana do Trânsito, né? Então, esse projeto vem oficializar, na verdade, essa semana, e fiquei muito feliz que aqui, né, institui a Semana Municipal de Segurança no Trânsito. Nós falamos tanto em segurança e vem bem ao encontro daquilo que a gente almeja. Então, o seu projeto vem enriquecer o que já está acontecendo em nossa cidade, visto que nas escolas, como você mesmo citou, existe aluno guia, o ProERD, mas existe sim uma conscientização constante com os alunos e existe uma semana que a gente trabalha especificamente o trânsito nas escolas. Então, nada melhor do que nós conscientizarmos os nossos escolares, porque, como diz aqui o projeto, a educação ainda é o caminho mais eficiente para a obtenção dos resultados concretos. Eles serão os nossos multiplicadores, né, no futuro, e com certeza esse projeto veio excelente hora, vejo assim que concretizou o que já vem acontecendo, então isso nunca mais irá fugir das mãos da educação. Você falou em relação a uma grade curricular, acho bem difícil, porque a grade curricular ela já está bem compacta, já está bem carregada, mas digo, vereador Amarildo, que dia após dia a gente conversa com os alunos sobre trânsito, né? Então, isso é um trabalho constante, dia a dia, e naquela semana, então, que já vinha acontecendo, aqui vem, então, concretizar o seu projeto, fico muito feliz, tá? E te parabenizar mais uma vez. Com certeza as escolas vão receber esse teu projeto com muito carinho. Com a palavra o vereador Klaus Kran. Senhor presidente, colegas vereadores, distinta visita. Também parabenizar o vereador Amarildo pelo projeto e dizer, como a vereadora Karen já falou, que já vem sendo feito este trabalho nas escolas. Um outro item que me chamou a atenção, até neste final de semana, ainda uma pessoa me questionou que nunca teve uma blitz educativa. Então, blitz educativa também pode ter a cada 2 semanas, a cada mês. Hoje, os órgãos, principalmente o GETRAN, está sendo visto por todos de Pomerode como um órgão somente punitivo. E realmente aconteceram muitas multas, não sou eu que vou falar que está certo ou está errado, a lei está ali para ser aplicada, mas gostaria que fizesse também aquelas blitz educativas, não somente na semana do trânsito, conforme visa o projeto, e sim, mensalmente fazer, parar assim as pessoas e questionar se elas estão de acordo com as leis, e explicar, se precisar, pedir alguma informação, se está dentro, se está conforme a lei, e dizer que este projeto aqui, no item 7, fala da blitz educativa, não somente nesta semana, e sim, poderia fazer todos os meses ou a cada 14 dias, que ia tirar um pouco aquele foco do GETRAN como vendo somente um órgão punitivo, e sim também um órgão orientador, e justamente trazer segurança às pessoas, não quando vê alguém do trânsito, cuidado, se eu fizer alguma coisa errada eles vão. E simplesmente poderiam sim alertar somente as pessoas, e caso em reincidência, então sim, puni-las, se for necessário. Então, parabenizo mais uma vez o vereador pelo projeto. Obrigado. Com a palavra a vereadora Letícia Tribes Salman. Senhor presidente, vereadora Karen, vereadores, comunidade, boa noite. Gostaria de parabenizá-lo, vereador Amarildo, pela iniciativa do projeto. Acho sempre importante todo o trabalho de conscientização. E tenho certeza que esse trabalho nas escolas será feito, mas vejo também que o seu projeto ele engloba a parte de conscientização também
pela parte do Executivo, que tem que ser feito, e eu espero, vereador Amarildo, faço votos que o Executivo realmente ponha em prática, se aprovada essa sua lei, que a Semana do Trânsito, da Segurança no Trânsito em Pomerode vire uma realidade, diferente do que outras leis que existem no município, é exemplo da Semana da Mulher, que é uma lei que está aí desde 2009 e é esquecida pelo Executivo desde então, né? Que a Semana da Mulher em Pomerode, a lei existe, mas por uma tristeza muito grande da minha parte, ela não é colocada em prática. Então, espero que, eu tenho certeza que nesse seu projeto de lei, da parte da educação nas escolas, como disse a vereadora Karen, já vem sendo feita. Só espero que o Executivo também faça a sua parte do que cabe a ela nesse projeto de lei. Obrigada. Com a palavra o vereador Rafael Fitzgerald. Obrigado, presidente. Primeiramente, também gostaria de parabenizar o vereador Amarildo pelo projeto e também em comentários aqui com a vereadora Karen. Lembramos que o projeto ProED, que pessoalmente acredito ser um projeto muito significativo, né, para os alunos do 5º ano de cada colégio, e que faz uma enorme diferença na formação e na conscientização do aluno. E gostaria de pontuar e também dar já uma ideia de tentar estender esse programa, talvez até para o ensino médio, onde, na minha opinião, acredito que seja uma fase um pouco mais também perturbada de cada adolescente, onde tem influência de diversos meios e que pode também fazer diferença na vida de algum adolescente na idade dos 15, 16, 17, 18 anos, ao tomar o seu rumo para frente. Então, dou aqui também esta sugestão. Não tenho conhecimento de como procede, de onde vem essa questão do ProED, mas acredito que seja uma iniciativa estadual, de um programa estadual através da Polícia Militar. Mas, em minha opinião, acredito que é uma fase onde o adolescente ele tem grande expectativa, gera muitas dúvidas e adquire um conhecimento de um todo absurdamente grande, o que pode, né, gerar também alguns desvios nessa idade. Então seria essa a minha sugestão ainda. Obrigado. Ainda continua livre a palavra. Vendo que ninguém mais quer discutir o projeto de lei legislativo 313 para 2014, coloco o mesmo em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Em seguida, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar 284 para 2014. Projeto de lei complementar / 2014. Autoriza a concessão de reajuste aos servidores públicos do município, suas autarquias e fundações, e atualiza o valor do Vale Transporte e Auxílio Alimentação. Está em discussão o projeto de lei complementar 284. Com a palavra o vereador Nelson Fischer. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, comunidade. Então, esse reajuste que está sendo proposto é um reajuste geral das remunerações dos servidores públicos do município, suas autarquias, fundações e agentes públicos. Então, essa negociação, ocorreu uma negociação salarial com o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Pomerode, e onde foi apurado um percentual de 6,91% o índice de reajuste pelo INPC, IBGE, e mais 1,4% como ganho real, 1,41% ganho real, assim distribuído, 7%
de reajuste agora no mês de março e 1,32 em setembro. Isso para todos os funcionários, os agentes e que estão na ativa. E ainda foi fixado em R$ 170 o valor mensal do Vale Alimentação e R$ 90 o valor do auxílio auxílio transporte. Então, visto que essa negociação aconteceu com os representantes de todos os funcionários públicos, seus agentes e as fundações, e chegaram a um consenso, e quem somos nós para dizer que não vamos concordar, já que houve um consenso. Claro que quem é que não gostaria de receber alguma coisa a mais, mas é o que foi possível dar, inclusive com ganho real de 1,41%. A palavra, vereador Klaus Kran. Senhor presidente, colegas veredoras, distinta visita. Também sim, me manifesto favorável a este projeto em regime de urgência especial, e que todo ano acho que vai ser assim, devido ao índice que sempre sai na última hora. Então, este projeto provavelmente todo ano vem em regime de urgência especial. Conforme também o requerimento vindo do sindicato, do presidente João Cap, concordando já com estes números que foram aqui apresentados, a inflação, como o vereador Nelson já colocou, aumento real, 6,91 agora e 1,41 em setembro, né? Sim. Então, eu só gostaria ainda de acrescentar o que me preocupou antes aqui da iniciar a sessão. Estava aqui o Germano Schroeder, secretário, e juntamente com o Jair Kleber, ao percentual com a folha de pagamento. Até antes, conversando aqui com a vereadora Letícia, que está em 50, alguma coisa, mais um e pouco, que o limite máximo é de 54, algo em torno de 54%. Até estava lembrando antes uma fala da vereadora Letícia, quando o slogan da campanha era a vassoura. Então só queria acrescentar que a gente tem que tomar muito cuidado, o executivo, para não ultrapassar este percentual. Na legislatura passada sempre foi trabalhado em torno de 46%, 47% e agora já passa dos 50%. Eu sei sim que quando abre novas creches, e todo funcionário, cada função exige sim, e ela é incluída neste percentual, assim que for admitida uma pessoa. Então tem que rever este percentual aí que está bem elevado, já deve ter acendido a luz amarela, então só gostou uma parte que só me preocupa, mas sim, também me manifesto favorável a este projeto, devido também a um aumento no Vale Refeição e também no auxílio transporte. Não é aquilo tudo, mas já é alguma coisa a mais. Então, manifesto sim meu voto favorável a este projeto. Ainda continua livre a palavra. Com a palavra, a vereadora Karen Radinsev. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, distinta visita. Só gostaria de ressaltar que, então, esse percentual de 8,32%, sendo que 7%, então, serão aplicados agora no mês de março e 1,32%, então, no mês de setembro, referem-se, então, a 14 meses, porque a última negociação aconteceu em janeiro de 2013. Então, só para reforçar, que foram calculados em cima de 14 meses, então, por isso, né, isso, como o vereador Klaus também, o vereador Nelson citou, eles aguardaram o índice do INPC, que saiu, então, no último dia 12 de março, para poder fazer um cálculo, para poder, então, calcular esse reajuste. Seria só isso. Obrigada. Sou favorável. Com a palavra, novamente, o vereador Nelson Fischer. Obrigado. Só para justificar, ou até para lembrar, esclarecer,
de que o percentual realmente está assim bastante alto e nós vamos poder todo ano esperar que isso vai acontecer, visto que o dinheiro que volta para o município é bastante instável, nem sempre o retorno está dentro da expectativa, então existem altos e baixos. E também, como foi lembrado pelo próprio vereador Zoni, né, sempre existem novos gastos, visto que há necessidade sempre de aumentar o número de vagas em escolas, em creches, e, consequentemente, aumento na contratação de novos funcionários. E isso vai fazer com que a folha realmente dispara. E, claro que nós sempre precisamos torcer para que realmente o dinheiro que retorna para o município seja sempre maior do que nos anos anteriores. Mas, e por isso mesmo, o Executivo não tem condições de oferecer um percentual maior. Obrigado. Ainda continua livre a palavra. Vendo que ninguém mais quer discutir projeto de lei complementar 284/2014, coloco o mesmo em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Em seguida, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei complementar 285/2014. Projeto de lei complementar número 285/2014. Dispõe sobre o reajuste dos benefícios sem paridade mantidos e pagos pelo Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos do município de Pomerode, FAP, a partir de 1º de janeiro de 2014. Está em discussão o projeto de lei complementar 285/2014. Com a palavra, o vereador Nelson Fischer. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, comunidade. Como no projeto foi lido, dispõe sobre reajuste dos benefícios sem paridade. Então, sem paridade são todos aqueles que ingressaram após o ano de 2003, né? E nesse caso, então, o reajuste vai incidir sobre os seus vencimentos retroativo a janeiro de 2014 e foi calculado em 5,56%. E para os benefícios concedidos pelo FAP, a partir de fevereiro de 2013, o reajuste sempre vai se dar de acordo com percentuais diferenciados, sempre dependendo da data do início do benefício, conforme consta no mês de fevereiro, 4,81, março, 4,25 e assim por diante. Então, esse é um anexo da lei, e ele é que determina qual vai ser o percentual, dependendo de quando iniciou o benefício. Com a palavra, o vereador Klaus Krahn. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, distinta visita. Também acho que o vereador Fischer já explicou tudo. É só um reajuste dos benefícios sem paridade e também os pagos pelo Fundo de Aposentadoria pelo FAP. Então, nada mais justo, porque também é um projeto que vem todo ano a esta casa e são também obedecidos índices, e nada mais justo do que sermos aprovados nesta casa para que toda a categoria seja apreciada com este projeto. Então, também me manifesto favorável a este projeto. Ainda continua livre a palavra. Antes de colocar este projeto em votação, esta presidência, eu queria comunicar aos vereadores, minhas vereadoras e a visita, e a população de Pomerode, que esses dois projetos do aumento dos funcionários da prefeitura e dos aposentados, dos servidores, aposentadoria e pensões dos servidores públicos municipais de Pomerode,
Um deu entrada no dia de hoje, às 9h59 da manhã, e o outro deu entrada às 10 horas da manhã no dia de hoje. Portanto, esta Câmara, mais uma vez, mostrou que está a favor dos funcionários. E agora, as presidentes coloquem em votação o projeto de lei complementar 285/2014. Quem estiver a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Verificando que todas as proposições constantes da ordem do dia foram deliberadas, dou-a por encerrado. E verificando estar concluída a pauta dos trabalhos previstos para esta sessão, dou a mesma encerrada. Agradecendo a participação dos ilustres vereadores e desde já os convoco para a sessão da próxima semana, o dia 25 de março, terça-feira, às 19 horas, neste mesmo recinto, para o qual convido toda a comunidade. Renovo também os nossos agradecimentos aos ilustres visitantes que nos honraram com sua presença, desejando feliz e retorno aos seus lares. Obrigado e boa noite.